O lebiste, ou guppy em inglês, é um peixe originário da América Central e América do Sul. Hoje em dia existe praticamente em qualquer lago e represa brasileira. Na verdade, ele foi inserido no Brasil por volta da década de 30, a fim de controlar a proliferação da larva do mosquito da Aedes aegypti, que na época trazia um surto de febre amarela. O curioso é que na época ele ajudou muito, e não só no Brasil, mas ele foi usado como um controle biológico e documentado com muito sucesso. Hoje em dia volta a se discutir sobre o uso desse peixe em controle de mosquitos. Porém hoje há mais questionamentos, como o fato dele sozinho não conseguir erradicar o mosquito. Precisamos de outras armas entre aspas, e muitos cientistas questionam esta prática, pois os animais podem desequilibrar e competir com outros peixes nativos na região onde eles forem inseridos. Bem, até por isso eles são pesquisadores, e nós não devemos despejar qualquer animal que seja na natureza, mas isso já é outra história. As espécies vendidas em lojas são bem diferentes dos seus parentes selvagens que a gente encontra nesses lagos. Porém, assim como 90% dos peixes ornamentais foram selecionados geneticamente para se obter cores e formatos mais chamativos. Embora ainda seja um peixe bem resistente, ele se torna sensível comparado com seu parente selvagem. O lebiste é um peixe de pequeno porte que pode ser criado em aquários a partir de 40 litros. Mas se você quiser elevar ao máximo o potencial dele, o aquário deve ser o quanto maior melhor. Mas isso eu já explico lá na frente. Eles têm um formato bem chamativo. Os machos possuem uma grande cauda em véu e muito colorida. São classificados por linhagens e desenhos, e essas caudas também podem ter outros formatos. Já as fêmeas são bem mais roliças e sem a presença dessa enorme cauda. Mas algumas características das cores também é passado na genética das fêmeas. Eles são onívoros, e como foi comentado, é um exímio comedor de larvas de mosquito. Mas nos aquários é necessário oferecer ração industrializada, pois assim evitamos qualquer intoxicação ao oferecer um inseto como alimento, principalmente em cidades onde esses insetos têm contato com produtos tóxicos. As rações para eles são bem completas e já é o suficiente. Claro que petisco como as artêmias e qualquer outro tipo de alimentação são bem-vindas. A filtragem pode ser simples, mas eu aconselho um hang-on ou um pequeno filtro de bactérias, que está já de bom tamanho. A temperatura deles é de 23 a 26 graus. São considerados peixes tropicais, mas por serem bem pequenos, não é aconselhável uma temperatura acima de 26 a 27 graus. O pH é de 7 a 7,8. São animais de águas alcalinas, mas há relato de sucesso em águas mais ácidas. Mas o seu potencial está em águas alcalinas. A dureza é de média a dura. São peixes aconselháveis a criar em grupos. É interessante sempre manter mais fêmeas do que machos, pois os machos ficam o dia inteiro perseguindo as fêmeas procurando o acasalamento, e uma única fêmea nesse aquário pode gerar estresse à mesma. Falando sobre reprodução, o alto potencial que eu citei no começo do vídeo é que eles talvez sejam o peixe mais fértil do aquarismo, uns verdadeiros coelhos aquáticos. Um único casal pode gerar centenas de filhotes em um ano. Porém, para se ter este potencial todo, precisamos de um aquário maior. Um grande aquário para que os filhotes tenham abrigo, menos sejam predados e você tenha mais volume de água. Pois lembre que a cada nascimento ou peixe novo inserido no aquário, é mais recursos sendo consumidos no seu aquário. Enfim, os lebistes pertencem à família dos poecilídeos. E esta família de peixes estão incluídos o espadinha, a molinésia, o plati, entre outros. São a família dos peixes que são chamados de ovovivíparos ou vivíparos. São peixes que têm a capacidade de desenvolver seus ovos internamente. O animal se desenvolve protegido dentro da mãe e só é liberado quando o peixe está formado. Diferentemente de um animal comum que o ovo precisa ser eclodido externamente. Neste caso, o ovo não pode ser predado, e muito menos o filhote sofrerá com problemas químicos dessa água, como a amônia, por exemplo.
Acredito que como eles são peixes pequenos, eles estão no começo da cadeia alimentar, então a natureza deu a eles uma taxa maior de sobrevivência, pois eles necessitam que os maiores indivíduos cheguem à fase adulta. Sendo assim, não precisamos se preocupar muito. A fêmea estando gordinha, ela já está com os filhotes em seu ventre. Dentro de um mês ou menos, já nascem os filhotes, que já nascem nadando. O problema é que eles podem ser predados pelos próprios pais, pois essa espécie não tem qualquer instinto de proteção às suas crias. Então aqui temos algumas alternativas. Criar um aquário com muitos esconderijos, plantas, raízes ou bruxinhas, que são elementos criados com plástico para simular uma planta flutuante. Uma outra alternativa é separar a fêmea num aquário chamado de berçário, onde esperamos a fêmea soltar os filhotes e removemos a fêmea e deixamos só os filhotes nesse aquário. Existem também criadeiras comerciais feitas de acrílico, porém eu ignoro a existência delas, pois elas não têm fluxo algum de água dentro, sendo assim o peixe consome o oxigênio e pode até acabar morrendo ali dentro. Uma solução são criadeiras feitas de telas e redes. Eu fiz uma vez. Se alguém se interessar, eu vou deixar o link na descrição. Uma outra coisa sobre as linhagens é que se você comprar um lebiste todo vermelho ou de uma outra cor que você gosta, você terá que colocar fêmeas e machos das mesmas cores e evitar para que eles se misturem. Quando as cores se cruzam, eles se tornam híbridos, gerando assim misturas de cores. Claro que só se preocupa em manter a linhagem quem compra lebiste de variantes específicas. Se você compra lebistes comuns, a maioria já estão todas misturadas, então não precisa se preocupar com isso, porque a graça mesmo do comuns é esse arco-íris de cores. Então por enquanto é isso, muito obrigado e até a próxima.